paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu já fiz vídeo desse senhor aqui. Ele não é da congregação. Parece que o nome dele é Everaldo Leite, não tenho certeza. Parece também que ele é repórter. E ele fala da congregação cristã no Brasil. Ele fala de um jeito assim como se ele conhecesse a CCB, né? Ou seja, tudo que ele conhece é só o marketing que é feito da CCB. Você trabalhar em cima do marketing é uma beleza. A CCB se torna a eleita na terra, a igreja mais perfeita na terra. Eu vou rodar o áudio dele aqui então e eu vou fazer as minhas observações. Esse vídeo, ele tá lendo um comentário que alguém mandou talvez nas redes sociais dele, tá? E aí ele vai refutar essa pessoa. Essa pessoa disse: você conhece a CCB? Falando para ele, né? Você conhece a CCB? Estive lá por 43 anos. Deus me livrou. Aliás, Deus me tirou de lá. Aquilo não é de Deus. Aí ele ficou indignado e foi fazer o vídeo. Certo? Então, inclusive, eu faço um convite para você, Everaldo Leite. Vem fazer uma live comigo, tá? Para você defender a CCB, para você falar da CCB. E cada ponto que você falar da CCB, né? Eu faço prova de que eu vou te refutar em cada ponto, para mostrar para você que em cada ponto que você mostra aí, não passa de uma enganação, tá? Que a CCB verdadeira e real não é essa que você aponta e que você pinta aí, tá? Haja visto que eu sou nascido e criado dentro da congregação cristã no Brasil, então eu tenho muito mais conhecimento do que você sobre o que realmente e verdadeiramente é a congregação cristã no Brasil. Fica o convite para você, certo? Agora eu vou soltar o áudio e nós vamos ouvir e eu vou fazer as devidas pausas para fazer a minha abordagem. Vamos ouvir aqui. Já falando da CCB, né, os seus pontos positivos é escrever assim: você conhece a CCB? Eu estive lá por 43 anos. Deus me tirou de lá. Aquilo não é de Deus. Interessante que ele tirou de você de lá e deixou uma multidão que cresce a cada dia. Primeiro ponto de observação. Argumento falso. Tirou você de lá e deixou uma multidão que cresce a cada dia. Você sabia que a cada dia cresce a multidão que vai ser condenado? Acho que você não leu a Bíblia, né, o Everaldo, que diz que maior são os que se perdem, o número dos que se perdem, do que aqueles que vão ser salvos. Segundo esse seu raciocínio, né, então as igrejas enormes que tem por aí, as religiões enormes, como o muçulmano que cresce, né, demais, né, como a Igreja Católica que tem 1 bilhão de membros, e o que você diz? São de Deus? São igrejas boas e perfeitas? Você vê que o raciocínio desse senhor não, sabe, é um argumento falso de que a igreja cresce. E detalhe, ela não cresce, tá? Isso é enganação tua, tá saindo muita gente da seita da CCB. E esse comentário que você tá respondendo aí é prova disso, certo? Daqui a um pouco vai ser os resultados do IBGE. Segundo que já chegou para mim é que a CCB caiu da 2ª posição da maior igreja evangélica no Brasil para a 5ª posição, certo? Então, argumento falso desse senhor. Segue aí. Que tem Jesus Cristo como pastor, de verdade. Que não aceita dízimo porque não é bíblico. Dois argumentos falaciosos. Porque tem Jesus Cristo como pastor. Primeira coisa é que quando se fala de pastor, está se referindo a uma liderança. A CCB só não adota o mesmo nome de pastor, mas os efeitos eclesiásticos de um ancião da CCB é igual o do pastor, ou até mais. Porque pastores em muitas igrejas aí, eles podem ser questionados, eles podem ser indagados. Você vai lá, se você não concorda com o que ele está falando, se não está na Bíblia, você vai lá repreender. Vai falar isso com o ancião da congregação para você ver o que vai acontecer com você, né? Você vai ser excluído. Você vai ser chamado de rebelde apenas porque você não concordou com alguma fala dele. Então, essa conversa furada de dizer a congregação não tem pastor, isso seria verdadeiro se não houvesse liderança nenhuma na igreja.
Aí não ia ter que ter nem púlpito e nem tribuna. Todo mundo entra, é banco igual para todo mundo e não tem liderança. Então, esse argumento que vocês usam é falso e mentiroso. Ele está usando argumento CCBano. É assim que o CCBano fala para induzir as pessoas para a igreja dele. Porque ele fica encantado. Nossa, não tem pastor? Não tem pastor não. Quem aparece lá e atende o culto é Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus que aparece lá e atende o culto. Por isso que não tem pastor. Bom, eu vou ter que entender assim. Em terceiro lugar, né, que isso é um entendimento deslocado da Bíblia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que fala sobre o bom pastor, Jesus Cristo se refere a ele como sumo pastor. Ele está fazendo uma alegoria ao sacerdócio. E o sacerdócio você tinha o sumo sacerdócio, que era só um sumo sacerdócio. Só tinha um. E o sumo sacerdócio, aí tinha os sacerdotes que estavam abaixo dele, né? Que já era um grupo maior. Os sacerdotes. Então Jesus fala que ele é o sumo pastor. Está lá no texto. Eu sou o sumo pastor. O que ele está querendo dizer? Eu sou o pastor acima dos outros pastores. Mas ele não elimina os pastores que estão abaixo. Isso é uma conversa furada, rapaz, né? Aí ele vem falar, não tem dízimo, outra conversa furada. É só o nome que muda. A CCB, ela foi tão esperta, ela foi mudando os nomes para dizer que não é igual às outras. Mas tem coleta. Ué, por trás disso, não se está falando de dinheiro, querido? Não fala de dinheiro? E a CCB pede dinheiro, parecendo um pedinte de farol. Pede e pede muito dinheiro e o povo dá. E eles pedem pior. Eles dizem que vão levar para gastar na obra da piedade e levam o dinheiro para gastar com construção. Argumento falso desse senhor. Segue aí, vamos ouvir o restante. Que dão valor aos dons do Espírito e que todos são um só. Não fica por... Ele tá falando várias coisas, né? Dão valor aos dons do Espírito. Que valor que é esse ao dom do Espírito Santo, meu querido? Só falação de língua e profetada? A profetada que ele substituiu o ensino da palavra. O ensino do evangelho foi substituído. Arranca o evangelho e põe profetada. Amigo, isso aí os profetas do Velho Testamento também faziam. E o Senhor os repreendeu. Profetada que não cumpre. Entra dentro de uma CCB para você ver quanta profecia que vai sair daquela tribuna. E fica observando quantas pessoas que se levantam no testemunho para contar as profetadas que aconteceu. Nenhuma. Porque não passa de promessas mentirosas e enganosas. Né? Aí, ó. Né? Fazendo defesa de algo que ele nem conhece. Isso aqui é uma coisa mesmo, né? De se pensar, como é que você tem coragem de fazer isso, né? Vamos voltar só um segundinho, porque ele entrar em outro assunto aqui, ó. Ou seja... Um só, não fica pulando de igreja em igreja. Ah, não fica pulando de igreja em igreja. Então tá errado a pessoa trocar de igreja. Tá errado. Mas quando vem de fora pra CCB, tá certo. Quando sai da CCB pra ir pra fora, tá errado. Mas é 2 pesos e 2 medidas, né, querido? E daí que a pessoa está trocando de igreja? Isso é um bom sinal, está procurando algo que realmente seja consistente, algo que seja calcado na Bíblia, na palavra. E o que você se refere em pular de igreja em igreja? Se tem um povo que fica pulando de igreja em igreja, se você for por comum como igreja, né, eles congregam aqui, no outro culto ele está lá, no outro culto eles estão lá, lá nas outras igrejas você tem aquela comunidade e é aquela que você congrega. É ali. Então, se você for levar pelo aspecto templo e frequentar templo, é o que mais pula de galho em galho, é o CCBano. Se você vai numa região, tem lá uma cidade pequena, tem 5 igrejas da congregação. É o mesmo povo que congrega nas 5. É as mesmas pessoas. Dá a impressão que as 5 estão cheias. Não. Eles estão aqui hoje, amanhã estão na outra, porque eles colocam os dias de culto alternado, que é para acontecer isso. Vamos ouvir o restante. Não faz o tapete de sal, campanhas, sacolinhas, não. Não, é que bobagem. Aí ele vai comparar, para dizer que a CCB é boa, ele compara com as igrejas que dá
da teologia da prosperidade, que a CCB só não tem sacolinha, não tem essas coisas, mas a pregação de que Deus vai cumprir os desejos do seu coração, Deus vai virar seu cativeiro, Deus vai te dar bênçãos, é a mesma coisa, querido, tá? Aí faz esse espantalho aqui, ó, ele tá querendo insinuar que todas as igrejas fazem isso, sacolinha, sal grosso, ele tá insinuando, ele pega o que uma igreja faz, uma ou duas, para generalizar em prol da CCB. Isso chega a ser desonestidade, isso aqui, né? Vamos ouvir. A ajuda é toda feita em amor. Eles mesmos, com suas próprias mãos, constroem todo aquele espaço para protegê-los da chuva, do sol, um mais bonito que o outro. Outra bobagem que esse senhor está falando. Sabe por que o povo vai lá e constrói com dedicação, com amor aqueles templos? Porque eles adoram o templo, querido. O templo é o Deus dele. A CCB olha para o templo como se ela fosse a própria graça de Deus. Isso não é coisa louvável, ao contrário. Eles só faltam não, que já aconteceu o caso, de se ajoelhar na frente do templo. E esse senhor fala isso como se fosse algo louvável. Não, porque eles estão, né, servindo a Deus, porque eles fazem lá com amor e com carinho. Explica isso aqui para mim, senhor Everaldo. O que eu estou dizendo é algum tipo de exagero, isso aqui é um templo da CCB, dá para ver um pouco o nome ali em cima, Congregação Cristã no Brasil. É que essa foto não ficou bem por causa do espaço, mas eu tenho ela inteira, tá aparecendo o nome todo. E essa senhora, né, na época da pandemia, na falta, né, porque eles são dependentes da CCB, tá aqui, ó, curvada, adorando na frente da CCB, adorando o templo. Fora o que nós temos aqui de material, que eu não vou colocar tudo aqui, né? Já estão fazendo imagem de escultura, miniaturas de igreja, chaveiro da igreja, até no carro eles estão estampando a imagem da CCB. Eles adoram o templo, querido, tá? Então esse seu argumento é falso, porque eu queria ver que você não falou um segundo sobre evangelho. Eu queria que você mostrasse para mim o CCBano falando de Jesus para alguém. Tudo isso é lixo que você está falando se não tem evangelho, se não tem chamado para arrependimento dos seus pecados. Isso tudo não passa de mera religiosidade. Não passa disso. Esse povo é amante do templo. Eles adoram o templo. Jesus Cristo é só o nome esculpido na parede. Jesus Cristo é só o nome que eu preciso falar a hora que vai abrir o culto, mas pregar sobre Jesus, falar da vida de Jesus, colocar Jesus no centro da pregação, né? Isso eles não fazem. Procuram se CCBano evangelizando em algum lugar, né? Entregando um panfletinho numa praça, fazendo alguma coisa que eles mesmo criticam. Não, porque eles são tão arrogantes e soberbos que eles dizem que Deus vai trazer para dentro da igreja os que têm que se salvar. Deus vai trazer para cá, simplesmente atropelando o mandamento de Jesus, que Jesus não falou vinde, ele falou ide e anunciai o evangelho. Vamos ouvir aqui o restante do que esse senhor está falando. Vamos ouvir. Enquanto em muitos lugares tem que pagar gente de fora para fazer isso, porque os de dentro não querem nem limpar o banheiro. Você não aguentou ficar na CCB porque Deus te tirou de lá para te colocar onde hoje? Olha a bobagem, tem que pagar as pessoas para construir o templo. É o correto, meu querido. Se a igreja tem arrecadação, se tem dízimo e coletas milionárias que tem aqui, por que vai colocar a pobrezinha da irmã ali, ó? Porque ela é pobre, para ficar limpando o banheiro gratuitamente na igreja? Por quê? Fala para mim. Por que a própria igreja não pode pagar para os seus fiéis fazer? Principalmente os mais necessitados. Por que não vai pegar a Dona Maria que está passando fome e falar assim, ô Dona Maria, vem cá. A gente vai te ajudar, tá? A senhora, a partir de hoje, a senhora pode vir aqui na igreja, fazer a limpeza da igreja, limpar aqui tudo, né? 3 vezes na semana e a gente vai te dar um salário mínimo? Pode, Dona Maria? Ô, irmão, pode. Vocês estão ajudando ela. O povo já está cooperando com dinheiro. Se o povo dá dinheiro na igreja e eles têm que vir para construir, e eles têm que vir para trabalhar de graça, então me responde, senhor Everaldo Leite,
Para onde vai esse dinheiro então, se não está sendo usado na igreja? Responde aí se o senhor pode. Se o senhor está falando com... Parece que fala com propriedade, mas não fala com propriedade nenhuma. Se o povo dá dinheiro e dá muito dinheiro, como eu coloquei no vídeo agora esses dias atrás, eles pedindo, não me venha com 100 reais aqui não. Desprezando a nota de 100 reais. Que o pobre, quando pega uma nota de 100 reais, fica até feliz. Diz pra você, vai vir com 1.000, 2.000. Eu estou usando exatamente as falas do diácono da CCB. Abre aspas. Irmão, não me venha com 100 reais aqui não. Você vai vir com 1.000, 2.000, 5.000, não, 3.000, ele falou 5.000, 10.000, 20.000 reais, irmão. Não seja pão duro, fecha aspas. Você entendeu que você não sabe nada de CCB, rapaz? Tudo que você está falando aí não passa de puro marketing da CCB. Marketing é aquela caricatura que eles criam da igreja para dar uma boa impressão. Mas a realidade do dia a dia é outra. Totalmente outra. Me explica para mim, eu deixo essa pergunta para você. Se o povo dá dinheiro na igreja, e dá muito dinheiro na igreja, e ela não tem obra social alguma para a sociedade civil, obra social, vamos criar uma creche aqui para poder atender a comunidade dessa região onde a gente está, né? Porque aqui a gente, graças a Deus, tem uma igreja grande, a gente não paga imposto, então a gente vai dar um retorno para a sociedade. Não tem uma creche para o público em geral, não tem um asilo, não tem um lugar de dependente químico. Então responde para mim, filho, para onde está indo esse dinheiro? É muito tapado mesmo, né? Rapaz, vem falar bobagem, ainda mais a gente aqui que conhece a CCB. Vamos ouvir o restante. Para te colocar nesse estado. Aí, ó, fazem esses comentários. Eu tenho certeza que na época você não fazia esses comentários. Na época eu acredito que você colocava assim, que Deus seja louvado. Olha que bobagem. É lógico que ele vai falar essas coisas. Ele tá enfeitiçado, tá enganado, querido. Tá enganado, isso aqui é conversão que ele fez. É conversão. E ele não falava Deus seja louvado. Essa é a graça. Apontando para CCB. Deus me chamou para essa graça, irmão. Aprontando para a denominação. Você acha que a graça para o CCB é Jesus Cristo? Você acha que obra de Deus foi Jesus na cruz? É isso aí, Everaldo? Para o CCBano, graça é o prédio. Obra de Deus é o canteiro de obra para trabalhar, para construir esse prédio aqui, ó. Eles vão lá para o canteiro de obra fazer a obra de Deus, que é uma baita de uma enganação. Essa igreja aqui é uma farsa, é uma fraude. Essa igreja é enganadora, ela desvia as pessoas da verdade. E você é cúmplice, você está ajudando a desviar as pessoas do evangelho de Jesus Cristo e empurrando as pessoas para dentro dessa arapuca cinza. Você acha que esse monte de gente está saindo aí à toa, querido? Você acha que o comentário desse rapaz que ele fez aí em cima, ele fez esse comentário à toa? Você acha que ele do nada acordou num dia e falou, eu vou escrever lá que a CCB, ela não é de Deus? Existe um histórico na vida dessa pessoa. Existe coisas que chegou ao ponto de acordá-lo para ele poder entender. E muita gente está saindo da CCB porque está virando cristão de verdade, porque está se convertendo a Jesus Cristo e estão procurando igrejas que ensinam a Escritura e Bíblia. Até agora você não fez e você nunca vai fazer, porque não pode, não tem condições para isso, de dizer que a congregação ensina as Escrituras, que tem aula de escritura, que tem estudo bíblico e que lá se prega o evangelho e fala de Jesus Cristo. Nunca. Esse seu discurso não passa de puro engodo. Vamos ouvir. Isso, Pai é maravilhoso, mas hoje não. Hoje teve uma queda. Tem certeza que foi o próprio Pai e o próprio Deus que te tirou? É óbvio que foi, filho. Como não? Tá saindo milhares de pessoas dessa seita. Você acha que quem tá saindo dessa seita, esse monte de gente, quem você acha que tá tirando? Você é um ignorante, que eu falo ignorante no termo de conhecimento de CCB. É um ignorante, não sabe nada. Tá fazendo um discurso repetitivo, já fez vídeo como esse, falando as mesmas baboseiras, as mesmas coisas,
Detalhe, sem conhecimento de causa. Foi lá, deve ter feito uma visita, 1 ou 2 ou 3, não passou disso. Uma visitinha lá, viu aquele Marte, aquela coisa por fora, mas esse senhor com certeza não tem conhecimento bíblico, né? Ou não tem comprometimento com as escrituras para estar elogiando uma seita. Uma seita, uma igreja que diz que ela é a graça, palavra de Deus é o que sai da boca dos homens, não é as escrituras sagradas. Estou falando, referindo-se a falas e documentos da CB, que só pode se salvar quem faz parte dela, outras pessoas não podem ser consideradas irmãos, tudo aspecto de dizer, o início dela, a fundação dela foi que Deus trouxe uma nova revelação para eles. Marcelo acabou de falar que para você ir pro céu, você tem que estar de terno e gravata. Acabei de fazer um vídeo aí provando aí que esse negócio de terno e gravata é uma bobagem, foi algo criado pelos homens, inventado em 1700. Vamos ver. Você já viu as vestes das irmãs? Você já viu a reunião na hora de eles estarem congregados como igreja? Olha aí, veste, você viu aí? Não fala de evangelho em momento algum. E a reunião de estarem congregados? Estão ali por adoração, a denominação. Eles vão ouvir uma palavra, o que é? Coisas que falam da minha vida. A palavra que eles buscam é se eu vendo, se eu compro, se eu caso, se eu descaso, se eu mudo ou não mudo. Buscar uma palavra que fala de evangelho e de Jesus Cristo, lá não tem. Se o camarada insistir em pregar esse tipo de palavra, a igreja dele esvazia, vai todo mundo embora. Você já viu como é que são? Você já viu a reverência? Você já viu os louvores? Ou já viu alguém rodando, batendo cabeça, caindo no chão? Aí, ó. Agora ele está se referindo às outras igrejas que fazem esse tipo de estripulia. Tem um monte de igreja séria e ele, para defender CB, ele vai se referir às igrejas que fazem esse tipo de estripulia. Outra coisa, ele está mostrando a reverência do povo. Amigo, de reverência e aparência, não tinha ninguém mais elogiável do que os fariseus. E Jesus Cristo mesmo disse, vocês aparentemente são perfeitos e irrepreensíveis, mas o problema é dentro, é o pecado que está dentro de vocês, e Jesus chama eles de ossos podres, imundos. Não adianta nada você estar dentro de uma denominação dessa, que sequer eles confessam que são pecadores. Por não confessar que são pecadores, não existe exortações chamando as pessoas ao arrependimento do seu pecado para que elas se santifiquem. Pensa numa igreja que é a característica pura de um fariseu, perfeita exteriormente, dentro está cheio de imundícias e de pecados. Muito tipo de pecado. Vamos ouvir. Você lá dentro, por acaso, viu alguém dançando o passinho do funk? Olha o funk de Jesus. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Chegou a ver isso lá? Não, né? O Carnaval de Jesus. Carnaval de Jesus. Você participou? Não participou lá do Carnaval de Jesus. Não. Olha as bobagens. Você viu? Olha, ele só compara com essas estripulias. Ele pega o que tem pior lá fora para comparar com a CCB. E a CCB, é óbvio, a CCB tem uma aparência judaica. Eles aqui são reverente, silêncio, aquele velhinho do cabecinha branquinha, penteadinho para trás, ele parece um vovozinho falando, e por trás disso tudo o que tem? Uma farsa, uma igreja que não prega evangelho. Uma igreja que não está comprometida com o evangelho. Como vai fazer? Como que essas pessoas vão encontrar Jesus Cristo? Vamos ouvir. Não participou. Eu acho que você precisa se converter. Eu acho que você precisa se converter. Esse camarada falando uma coisa dessa, ele fala da CCB como se fosse uma santa, mas ele não tá na CCB. Engraçado isso, né? Que engraçado, né, rapaz? Por que será que tá falando bem da CCB? Será que é porque ganha visualização? Porque não passa de um hipócrita. Se a CCB é a igreja verdadeira e correta, o que você tá fazendo fora dela? Você não ama a Deus? Responde para nós. Qual é o seu problema que você não frequenta a CCB?
Será que é porque você gosta de uma barba e lá não pode? É isso? Porque você sabia que você vai ter que tirar essa barba e você vai ter que sair das redes sociais? Porque ela oprime as pessoas e controla a vida das pessoas? Se você quer ser fiel aos ensinamentos dessa igreja que você diz que é perfeito, você tem que sair das redes sociais, querido. Você não pode ficar aí. Porque isso para eles é um pecado. É desobediência a Deus. Vamos ouvir. Sabe por quê? Não tem coisa mais linda do que princípios. Princípios é genérico. Pergunto para você, princípios do quê? Da Bíblia? Dos ensinamentos bíblicos? Porque a CCB tem ensinamento, documento, né, que desestimula e diz para não estudar a Bíblia. Ou você está dizendo que a pessoa tem que se comprometer aos princípios da CCB? Princípios colocados e estabelecidos por homens. É isso que você está falando? Porque princípio é genérico. Que tipo de princípios você está falando? Que tipo? Né? A partir do quê? De quando? Saber o que convém e o que não convém pela espiritualidade íntima. Ai, bobagem, meu Deus. Como é que ele vai saber o que convém e o que não convém? Um povo que não estuda a Bíblia, ele não sabe nada da Bíblia, ele segue piamente e cegamente o que o homem fala. Aí ele vai falar espiritualidade, sentimento. Isso se chama sensitivo, querido. Você nunca leu na Bíblia lá em Jeremias capítulo 17, 9, que o coração é enganoso? Eis aqui um povo que não se guia por Bíblia. Eles se guiam pelo que sentem. E o diabo opera e atua justamente nas emoções. É nas emoções, porque você pode ser enganado pelas emoções facilmente. As escrituras é razão, é lógica. Você lê e vai compreendendo e entendendo e seguindo a vontade de Deus. Lá é tudo, eu estou sentindo, Deus me faz saber, aí você vai ver o que ele está falando que faz saber, não tem nada de Deus. Então aí agora, esses dias atrás, um cooperador da CCB rogando praga no povo, dizendo que Deus mandou ele falar. Ele estava sentindo, é o que você está falando, ele estava sentindo, Deus manda eu falar e eu não vou segurar. Se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando na esquina. Mentiroso de uma figa. Sai um punhado de gente, tá tudo vivo. Vamos terminar de ouvir aqui, já tá acabando. Unidade com o Pai. Saber excluir aquilo que não tem muita importância e saber dar valor. Ai, pessoal, desculpa, não vai dar pra terminar de ver esse vídeo não, tá? Vamos terminar por aqui. Deu pra ver já o suficiente que esse senhor não sabe nada, é um enganado pela CCB, né? Iludido pela CCB e trabalhando pro diabo, porque ele tá a serviço, né, dessa sinagoga aqui, tá? Isso aqui não passa de uma seita que induz as pessoas a adoração, a própria personalidade jurídica dessa igreja, ou seja, o povo adora a CCB e ele está trabalhando para empurrar as pessoas para dentro disso aqui. E enquanto Deus está tirando as pessoas daí de dentro. Então já dá para saber a serviço de quem que ele está. Deus está tirando, ele tá pedindo para colocar lá dentro, então você já viu, né? Ou seja, o diabo tem um controle disso aqui. E quanto mais ele tem um controle, mais ele manda e ele oprime as pessoas. Quem mais está tomando prejuízo com a saída das pessoas, em primeiro lugar, é o próprio Satanás, que aí ele perde o controle das pessoas. Ele perde, a pessoa saiu, não está mais submissa, não tem mais medo das nossas pragas, as pessoas não estão mais submissas aos nossos ensinamentos, como é que eu vou controlar a vida delas? Perdeu o controle. Ela vai se controlar agora pelas escrituras, que é tudo que o diabo não quer, que você conheça as escrituras e verdadeiramente seja liberto, como está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É isso aí, tá? Lamentável, mas fica esse vídeo de alerta para todos vocês. Cuidado com essas pessoas aí, gente. Principalmente esses camaradas que não sabem nada do que tem dentro da congregação cristã no Brasil e fala aí, como se e fala de um jeito, fazendo um discurso bonito, que quem não conhece fica encantado. Né? Mas quem conhece sabe que isso aí não passa de enrolação e engodo diabólico. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.